Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você aqui da Luz na Palavra. Estamos aqui para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer por vossas orações. Hoje eu amanheci bem melhor para a glória de Deus. A minha frequência cardíaca, que estava 46, agora voltou à normalidade, está 70. E a pressão está 12/7, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vivo milagres, um dia após o outro. E eu estou aqui para falar esse milagre para você. Que ontem eu estive aqui pedindo vossas orações. E olha, Deus ouviu, Deus me visitou e trouxe a cura da minha pressão. Tomei as medicações normais, não fui no médico, fiquei tranquila, somente confiando no Senhor. Amém? Estou aqui hoje e nós vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra do Senhor. E hoje eu vou falar acerca da promessa da segunda vinda de Cristo. Aí, na nossa revista, As Promessas de Deus. Nós já vimos a promessa da salvação, a promessa do batismo no Espírito Santo, a promessa da cura divina, a promessa da paz interior e a promessa de um lar feliz. Vamos então dar continuidade. Mas antes eu quero orar a Deus por sua vida, por minha vida, pela vida dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras e de todos os seus familiares, por todos aqui do canal, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Também pela vida dos missionários que se encontram na África. Orar pelos muçulmanos ali na África, para que Deus toque no coração deles, porque os muçulmanos, eles acreditam que Jesus veio apenas como um profeta. Então nós vamos estar orando por eles, para que Deus abra os seus olhos espirituais. Não é por força, não é por violência. Quero orar também pelas Américas, pelos missionários da América do Norte, América Central e América do Sul. Quero orar também a Deus e pedir ao Senhor por toda a Europa, por todos os missionários espalhados pela Europa, pelos missionários da Oceania, das ilhas mais distantes, e pelos missionários da Ásia, que o Senhor Jesus leve a provisão, o mantimento, porque Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Confie, creia, que o Senhor traga a provisão física, mental e espiritual e abençoe as vossas famílias, em nome de Jesus. Quero orar também por esse irmão, por essa irmã, por esse pequenino que se encontra no leito de hospital, em um respirador, que o Senhor sopre o sopro de vida em cada um. Nós dormimos e acordamos, porque assim o Senhor nos concedeu essa graça. Glória a Deus. Quero orar por você, empresário pequeno, médio e grande, que se encontra aí com um problema financeiro, na bancarrota. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê sabedoria para sair dessa situação e entre numa situação de prosperidade. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã, bem alegres para Jesus, o hino 33. Glória a Deus.
com tua mão. Vamos adorar? Eu louvo daqui, você louva daí. Eu te abençoo daqui, você me abençoa daí, de onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, faz com que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze o teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Jesus hoje segura nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. A gente vai triunfando a morte. Jesus triunfou por nós. Ontem, esses dias todos para trás, a minha frequência cardíaca chegou a 42, e eu perseverando e orando ao Senhor, não vou no médico, sabe por quê? Eu vou e volto do mesmo jeito, tomo remédio para pressão e nada, mas eu me coloco na mão do Senhor, porque eu confio nele, porque eu sei que ele é médico dos médicos e ele nos cura. Cristo cura, sim, ele cura, e eu creio nessa cura. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aí, eu vou estar lendo hoje a Bíblia nova Bíblia, glória a Deus, de meu amigo missionário que atuou ali na Índia, e que ele escreveu aí com humildade essa Bíblia para que chegasse até nós com a linguagem de hoje. Já deve ter outra já mais nova do que essa, né? Mas eu tô lendo essa minha aqui. Nós vamos ler aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, no Novo Testamento, no primeiro capítulo. O livro de Atos é a segunda parte de uma obra do Dr. Lucas, que ele era médico, cientista, ele acompanhou ali os discípulos para poder então estar escrevendo ali os milagres de Jesus. Então ele escreve aí para Teófilo, ó Teófilo, escreve aí, registra aí também tudo que eu vou estar te falando, para que fique para as pessoas, que elas leiam, as pessoas ali
da igreja primitiva. Escreve um livro aí, Teófilo. Então ali, o doutor Lucas, como professor, cientista, falou com Teófilo. E quem era Teófilo? Provavelmente Teófilo, ele foi um oficial romano que se converteu ao cristianismo. Então, Lucas, o doutor, falou assim: olha, conta a história da igreja primitiva e como ela se espalhou pelo mundo. Explica como o evangelho de Jesus Cristo se espalhou no meio dos gentios, não judeus. Mostra como o Espírito Santo é o poder por trás da expansão da igreja. E é por isso que eu estou aqui, enquanto missionária de Deus. Estou fazendo a mesma coisa ali que Teófilo fez, que Lucas orientou a Teófilo a fazer. Vamos ler a Bíblia? Mas sendo guiados aqui por nossa revista, né? As Promessas de Deus. É hoje o último ensinamento dessa revista e foi proposital que eu deixei nesse domingo. Hoje é domingo, dia de buscarmos ao Senhor pela nossa família, para louvar, glorificar ao Senhor, agradecer pela semana que passou e por essa semana que vai se iniciar, para buscarmos o Espírito Santo de Deus. E vamos aí então ler acerca da promessa da segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? Deus amado, querido, fala conosco, Pai, através da tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor usando a minha boca como vaso nas tuas mãos. Senhor, abre os ouvidos desse irmão, dessa irmã, que haja o efatá de Deus, Pai, nos nossos ouvidos, para que possamos te ouvir, te escutar, para que possamos guardar em nossos corações a tua palavra e renovar a nossa mente, Pai. Como uma sementinha, eu tenho dito sempre, uma sementinha que cai em terra fértil, que é os nossos corações. Essa semente cria raízes, eclode, vem o brotinho, cria o caule, começa a dar as suas folhas, fica vigorosa, dá flores e vem dar frutos. E elas venham produzir na vida desse irmão, dessa irmã, que está me ouvindo hoje. Eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa com a tua palavra. Traz à existência aquilo que não existe, Pai. Estamos aqui obedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. A palavra do Senhor diz bem assim: no meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinos de Jesus, e de como ele foi elevado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos as instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias depois do seu sofrimento, ele apareceu e aos apóstolos diversas vezes. Durante os 40 dias, ele apareceu aos apóstolos. Durante
diversas vezes, aliás, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em um cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino para o povo de Israel? Não cabe a vocês saber a ocasião ou as datas que o Pai determinou pela sua própria autoridade. Respondeu ele: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Depois de ter falado isso, ele foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram ali diante deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado ao céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aí as orientações. Eles se converteram, mas o Senhor falou assim, que após o batismo eles tivessem calma, que aguardassem a orientação que viria através do Espírito Santo. E aqui Deus me faz lembrar, tem tempo para tudo. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai receber instruções para receber o batismo nas águas. E ali, o velho homem morre, você deixa de ser criatura para ser filho de Deus. E continua no preparo. Você vai parar, ouvir, ler as Escrituras, receber orientação do seu pastor, para então ser preparado para ir para o evangelismo. E aqui nós vemos hoje muitas pessoas que não aguardam em Deus. Deixa a ansiedade tomar conta do coração e entra em desobediência e Deus não se agrada. Olha aqui, não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. É o Espírito Santo que capacita a igreja do Senhor Jesus. É uma promessa, o cumprimento da promessa do Pai, conforme Ele disse. E deixa aí registrado. Glória a Deus.
De vez em quando eu preciso parar, meus amados, porque ou passa avião, ou cachorro late, ou passa carro de propaganda. Então vamos tendo paciência, né? E eu vou parando, mas eu vou continuando a pregação em nome de Jesus, porque nada vai nos impedir de receber essa bênção de hoje. Então não cabe a mim, como ser humano, dizer que dia que você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Porque somente a Deus cabe essa autoridade. Quem destrava o mundo espiritual é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, com orações que a gente faz para Ele, Ele leva para Jesus. E Jesus leva até a Deus os nossos pedidos. Então, calma, tenha paciência. Siga os passos a passo, devagarzinho, para não pecar contra Deus, contra a palavra de Deus, para não ofender ninguém. Glória a Deus. Então, esse texto que eu acabei de ler para você aí, ele descreve a ascensão de Jesus ao céu, após ter passado 40 dias com seus discípulos, após a ressurreição. A ascensão é um evento importante na Bíblia, pois marca o fim do ministério de Jesus na terra e o início da sua obra no céu. Os dois varões que estão aí relatados, vestidos de branco, provavelmente são os anjos que apareceram para confortar e instruir os discípulos de Jesus. Os anjos, eles dizem que Jesus voltará da mesma maneira que subiu ao céu, o que é uma referência da segunda vinda de Jesus. Ele virá para nos buscar. Está bem próximo esses dias. As pessoas zombam de nós, mas vamos perseverar em oração, vamos orar por essas pessoas que estão carecidas do amor do Senhor, para que o Senhor abra os olhos espirituais deles. Jesus não quer que nenhum se perca. Jesus quer que todos subam aos céus. Então, o que significa para o cristão a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é um lembrete de que Ele é o Senhor do universo e que Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas, embaixo da terra, em cima da terra, nas águas, nos céus, em tudo, sobre tudo Deus tem o controle. Essa passagem também é um lembrete que Ele vai voltar para buscar os seus filhos e levá-los para os céus. Então devemos perseverar, vigiar, orar, jejuar e ter uma vida em santidade, nos afastarmos dos erros, dos pecados desse mundo, da obra das trevas, em obediência, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, e obedecer. A obediência é a chave para recebermos as promessas de Deus.
Então vamos obedecer ao Senhor. Glória a Deus. Ore comigo. Deus, ajuda-nos a lembrar a ascensão de Jesus e nos prepara, Pai, para quando Jesus voltar nós estejamos preparados. Nos dá calma, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para que possamos obedecer a Tua santa e gloriosa palavra. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, crie em nós um coração puro, um espírito reto, para não pecarmos contra Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, nesse dia. E você que crê, diga amém. Coloque sua mão em forma de concha e ore assim comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários e por omissão. Senhor, que nossa oração, nosso louvor chegue até o céu, que o Senhor venha abrir a comporta do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Entra, Pai, com libertação, cura e salvação em nossas vidas e confirma, Senhor, a vitória neste domingo, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém, ninguém. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja um evangelista em nome do Senhor Jesus.